Nos vídeos anteriores sobre o Banco do Brasil, eu falei para vocês que se vocês tivessem alguma dúvida, se existisse alguma informação, vocês quisessem que eu trouxesse, era para vocês comentarem lá no vídeo. Vocês comentaram, me pediram o raio-x da banca. Então eu fiz uma pesquisa aqui ao longo dos dias sobre a banca CES Granrio e sobre como essas informações vão se aplicar ao concurso do Banco do Brasil, e selecionei em um documento aqui que eu vou analisar nesse vídeo com vocês, para que vocês consigam desenvolver o melhor estudo possível para esse concurso. Eu sempre gosto de dizer que eu tento ao máximo não vir aqui apenas comentar alguma notícia, apenas falar uma informação, porque vocês conseguem ter essa informação em qualquer lugar. Mas vamos ver como que a gente consegue pegar essas informações e aplicá-las de uma forma que isso realmente ajude você a estudar melhor. Inclusive, se você está interessado no concurso do Banco do Brasil, eu vou fazer um evento que serão 5 lives, tá? Vai ser ao vivo e é 100% gratuito para quem está saindo do zero e quer conquistar a aprovação no concurso. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário, é só você se cadastrar lá. Você entra no grupo do WhatsApp, lá eu mando o link das lives. Eu não te mando mensagem no privado, tá? Se alguém te mandar mensagem no privado, não sou eu falo só lá dentro do grupo. Então essas lives, cada dia tem um tema. Por exemplo, no primeiro dia a gente faz a análise do edital com todas as informações técnicas. No segundo dia a gente fala sobre as formas de estudar. No terceiro dia eu falo sobre como organizar um plano de estudo. Na verdade eu monto o plano de estudo ao vivo com vocês, especificamente para o concurso do Banco do Brasil. A gente fez esse projeto para o concurso dos Correios e foi super positivo. A galera conseguiu fazer bastante coisa sozinho, só participando ali ao vivo comigo, e já começaram a estudar para o concurso diretão também. Então, se você tem interesse, mais uma vez, 100% gratuito, só se inscrever aqui nos comentários para participar do projeto Banco do Brasil com a gente. Então, vamos agora à análise do raio-x da banca, dessa seleção que eu fiz para vocês. E antes de começar, já queria colocar um comentário na tela agora, que foi um comentário que deixaram num vídeo e, assim, chamou a minha atenção para algo que a gente precisa prestar muita atenção, que é, cara, ainda que existam algumas bancas que possuam um perfil de cobrança menos complexo, menos problemático, mais direto ao ponto, isso não significa que seja uma prova fácil, isso não significa que ela não tenha interesse em extrair do candidato o melhor conhecimento possível, até porque esse é o interesse do órgão, principalmente quando a gente está falando de uma instituição bancária que lida com dinheiro em quantidades astronômicas. Então vamos partir desse pressuposto, beleza? Isso é importante, não subestime a dificuldade da banca, mesmo quando nós estivermos analisando uma banca que, assim, não é problemática como uma FGV ou uma Sebrasp da vida. Então vamos agora para a tela do meu tablet para a gente fazer essa análise ponto a ponto. Eu já deixei bonitinho aqui os tópicos separados para vocês, para a gente ficar mais fácil de acompanhar, e eu propositalmente tampei algumas informações aqui para vocês não baterem o olho e acharem que já entenderam tudo que eu tô falando. Nossa, Felipe, você é misterioso, né? Você tampa o negócio para ver depois. É de propósito, porque eu sei que senão vai ter pessoa que vai passar o olho aqui e vai falar, ah, então é isso, e vai embora. E enfim, né? Se você quiser pular para o final do vídeo para ver descoberto, fica à vontade, mas a informação aqui ela tem que ser trabalhada, a gente tem que conectar os pontos para a gente realmente absorver o que importa, né? Que é conseguir o conhecimento necessário para fazer o melhor estudo possível para ser aprovado na prova. Então, para começar, galera, ó, eu fiz o raio-x da banca, fiz toda a pesquisa, dei uma olhada em vários materiais, olhei numa prova que destacaram para mim que tinha sido uma prova especialmente complicada, então olhei banco de questões também da banca para conseguir fazer um apanhado geral do que é mais provável de acontecer, do que a gente tem visto acontecendo nessa banca. Então, para começar, galera, dicas iniciais para você fazer essa prova, que eu quero que você já comece a estudar pensando nisso. Quando você começar a sua prova, você vai ler o tema da redação antes de fazer a prova. Pegou a folha, o caderno de prova, você confere, vê se não tem nenhuma página com defeito de impressão, isso é importante, sempre faça isso. Lê o tema da redação, lê a proposta de redação, depois você volta e inicia a sua prova. E aí, quando você for iniciar a sua prova, eu coloquei aqui, sempre comece pelas matérias que têm mais facilidade.
Cara, o psicológico, ele manda no seu preparo quando você está estudando para concurso, mas ele também manda na hora que você estiver executando ali, que você estiver fazendo a prova. Eu sei disso, eu já fiz várias provas de concurso, eu consegui 3 aprovações, 2 delas com mais de 90% de acerto na prova. Isso tudo com pouco mais de 1 ano de estudo. Eu estudei 14 meses até vir a minha primeira aprovação. Então, eu consegui fazer essa rápida evolução porque eu entendi o jogo, e o jogo tem a ver com o psicológico, principalmente no dia da sua prova. Então, você não vai começar a prova por matemática se matemática não for a sua melhor matéria da vida, porque matemática é uma matéria traiçoeira. Se o examinador quiser avacalhar, ele vai avacalhar, você vai começar, você vai perder tempo pra caramba ali em matemática, ele vai destruir a sua confiança, você vai achar que a prova inteira tá difícil daquele jeito, você vai perder uma prova de concurso que você se preparou por meses, e eu não quero que isso aconteça com você, porque se você está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa interessada. Então nós vamos fugir desses erros de iniciante, beleza? Você tá recebendo informação já adiantada, mastigada para você. Você não começa pela matéria difícil. A não ser que você seja formado em matemática ou que você seja engenheiro, aí tudo bem. Então você começa pela matéria que você tem mais facilidade depois de ter lido o tema da redação. Vamos grifar aqui, ó. Leia o tema da redação, depois faça a prova objetiva. Começar pelas matérias que tem mais facilidade. Vamos destacar bastante, só não desse jeito, né? Porque senão fica esquisito, para ficar bem absorvido. E aí, você tem que resolver a prova. Isso foi algo que eu sempre fiz desde a época que eu fazia a prova do Enem. Cara, você tem que fazer a prova em pelo menos 2 passadas. Você passa pela prova uma vez e depois você passa de novo. Como assim? A primeira passada você vai começar pelas matérias mais fáceis e você vai fazer as questões mais fáceis. Aquela questão que você leu o enunciado, você já sabe a resposta direto. Você vai fazer todas assim. Puta, essa aqui eu não sei, vou ter que quebrar a cabeça para lembrar. Pula. Entrou numa questão de matemática, nossa, essa aqui vai ter que fazer muita conta ou eu não lembro essa fórmula. Você não vai ficar parado tentando lembrar a fórmula, você circula ela, sempre circula e pula, tá? Para depois você não achar que você fez a questão e não ter feito, perder a questão. Putz, cheguei na questão de português de colocação pronominal, não lembro qual que é a exceção, lembro que tem uma exceção, não lembro qual que é. Circula e pula, faz a próxima que você vai saber. Você faz a prova inteira assim, essa foi a primeira passada. Depois você volta no começo da prova e você vai fazendo só as que você circulou, só as questões problemáticas. Isso sempre deu muito certo para mim. Isso sempre fez com que eu conseguisse acabar as provas no prazo, né, no tempo certo. Nunca passei sufoco com o tempo de prova. Uma única exceção aconteceu no concurso do TJSP, mas foi porque a prova veio o dobro do tamanho que caberia no tempo, e ainda assim eu consegui fazer um bom manejo do tempo ali, fui muito bem na prova, fui aprovado, mas existe essa questão, faz todas as questões que você sabe de cara, circula todas que você não sabe, depois você volta fazendo elas. Então o mesmo princípio que a gente aplica nas matérias, de começar pelas matérias que tem mais facilidade, a gente aplica nas questões. A gente faz primeiro as questões que tem facilidade, depois volta e faz as difíceis, porque fazendo assim, você evita o erro extremamente comum, que é gastar muito tempo em uma questão difícil e no final você erra a questão. É uma questão que às vezes todo mundo errou também, só que a diferença é que enquanto ninguém pontuou nessas questões, porque elas eram muito difíceis, você perdeu muito tempo nelas. E aí as fáceis todo mundo acerta e você não acerta porque você ficou sem tempo para fazer questão fácil. Você não pode perder questão fácil. Se for para perder, perde a difícil, que é muito mais provável que as outras pessoas também vão errar. Essa aqui é uma estratégia de prova que salva a sua prova. Às vezes, pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento, elas são filtradas por causa disso aqui. Então, por favor, a dica de ouro para você. Outra questão, sempre leia o enunciado antes de ler o texto da questão. Felipe, só para português? Não, às vezes outras matérias têm questão assim também, mas principalmente português. O cara coloca um texto que é, a prova ela é dividida em 2 colunas, né? Ele coloca um texto que é uma coluna inteira, de fora a fora, assim. E aí o enunciado da questão é tipo assim, a crase utilizada na frase tal tá errada. E você não precisava ter lido o texto inteiro. Cara, tem banca que adora fazer isso, entendeu? Então você não precisa, às vezes, ler o texto inteiro para responder a pergunta. Então o que você faz? Olha a pergunta primeiro. O que a pergunta está perguntando? Às vezes a pergunta também pergunta assim, é muito comum a questão perguntar assim, no terceiro parágrafo, a ideia que o autor conectou com o primeiro parágrafo, e aí o texto tem 8 parágrafos. Você só precisava ler o terceiro e o primeiro, ou o primeiro, o segundo, o terceiro, entendeu? Então, lê a pergunta primeiro, vê o que ele quer saber, depois você lê o texto. E outra, você já vai ler o texto
procurando aquela informação. Então você economiza tempo, você otimiza todo o seu processo de resolução de prova. Isso é muito importante, cara. São pequenos ajustes que mudam o jogo, mudam o seu resultado. E você também tem que calcular o tempo de prova para a realização da redação, para você fazer a sua redação e para preencher o gabarito. Não se esqueça, se a prova tem 60 questões, você tem 3 horas, você tem que diluir essas questões nessas 3 horas. Porque vamos supor que o total seja 4 horas ou 4 horas e meia, ainda tem mais 1 hora e pouco para fazer uma redação, mais o tempo de preencher o gabarito. Entendeu? Aí você vai fazer rascunho da redação e vai passar limpo. Tem gente que faz isso, eu nunca fiz isso, não gostava, sentia que eu perdia muito tempo. Você tem que fazer esse cálculo, como que você vai descobrir o seu tempo. Você vai ter que treinar em casa, você vai ter que escrever redação, você vai ter que fazer simulados, entendeu? Você precisa ter essa prática, você precisa conseguir fazer essa separação de tempo para você poder praticar, para você conseguir se desenvolver o resultado que espera que você consiga para você ser aprovado na sua prova. Então, cara, tem que calcular o tempo, tá? Faça simulado sempre que for possível e tenha o capricho de chegar na prova preparado o suficiente para ser a pessoa que chega no dia da prova e fala, ó, tenho que dividir meu tempo entre o tempo das questões, o tempo da redação, o tempo de preencher o gabarito. E agora vamos para as características, pessoal, das matérias em si. Aqui eu peguei das matérias mais básicas, mais recorrentes, porque é muito difícil levantar esse tipo de informação em relação a matérias específicas, porque elas acontecem com menos frequência e muda muito de um concurso para outro, mas aqui eu já consegui levantar algumas coisas importantes para a sua prova. Até o que eu já falei aqui já teve muita informação importante, né? Vital, eu diria, para a sua prova, mas vamos ver o que a gente consegue extrair aqui, ó. O nível de dificuldade e complexidade das questões é médio, e por isso que eu quis abrir o vídeo falando sobre aquele comentário que deixaram aqui no YouTube, que, ó, o nível de dificuldade e complexidade é médio, tudo bem, só que não vem esperando uma prova da 5ª série, não vem esperando uma prova que a sua avó faria para você, não que sua avó seja incapaz de fazer uma questão difícil, mas porque ela faria uma prova que não fosse avacalhar a sua vida, né? A banca, ela não quer pegar leve com você, ainda que ela não queira avacalhar. Tem banca que avacalha. Você já viu uma prova de português da banca FGV? É horrível, é triste, é amargurante, você não entende, você fala o que se passa na cabeça desse examinador, por que ele faz isso com as pessoas, nada faz sentido, questões que tem 3 respostas certas, ou nenhuma resposta certa, isso é FGV numa prova de português. A CES Gran Rio não vai fazer isso na sua prova de português. Porém, né, no entanto, você não pode esperar a prova da 5ª série. Você tem que esperar a prova de um cargo, cara, e o cara vai trabalhar num banco, uma instituição financeira que gira muitos milhões de reais, como eu falei no começo do vídeo, entendeu? Então você tem que estar alinhado, com a expectativa alinhada com a dificuldade que você vai esperar ali. Cara, você entra hoje nesse concurso ganhando lá 5 mil e poucos reais, que rapidamente, né, se você se interessar, se você quiser crescer ali, se desenvolver, você constrói uma carreira dentro do Banco do Brasil, e em alguns anos você está ganhando mais de 15 mil reais, e você entrou para um concurso de nível médio. Então não espere que essa prova vai ser um presente de Natal para você, não vai. Ela vai acompanhar, a dificuldade acompanha a oportunidade. Só que não deixe que isso te desanime, porque é difícil para todo mundo. Se a prova vem mais difícil para todos os candidatos. Ela não veio só para você. Então o desafio é para todos. E nesse desafio de ser uma prova um pouquinho mais difícil do que a prova, por exemplo, dos Correios, muita gente já desiste antes de começar. E para você é maravilhoso, deixe que eles desistam, deixe que todos larguem no meio do caminho. Ah, tem matemática na prova, tudo bem. Melhor para você, cara. Se você sabe o que você quer, se você está comprometido, é ótimo. Mas enfim, dificuldade e complexidade nível médio. Não é um FGV ou uma Sebrasp, nível alto pra caramba, tá? E às vezes não é como outras bancas, às vezes bancas que realizam concursos municipais, às vezes concursos que independente da banca vão ser mais simples, menos complexos. A gente tá falando aqui de um concurso de nível médio e que a gente não espera uma complexidade de um concurso de analista, por exemplo, concurso de nível superior, analista de tribunal federal, né, analista de TI de um tribunal federal, analista jurídico de um tribunal federal. Não é esse nível de complexidade, porque nesses concursos os caras puxam a informação de tudo que existe, é entendimento do STF, é jurisprudência, é doutrina de não sei quem, que você nunca ouviu falar no doutrinador, mas ele usa como referência e você, em teoria, tem que saber se tiver lá no edital. Enfim, não é nesse nível, mas entre os concursos de nível médio, a gente espera assim, não vai ser tão simples quanto uma prova dos Correios, por exemplo, tá um degrau acima, tá? Mas também não vai ser tão difícil quanto uma prova de procurador. Então você tem que ter essa noção. A minha dica para você é estude com seriedade, estude com compromisso, porém não é a prova que vai te esfolar vivo.
tá? Então tá ali no meio termo, não é a prova que vai arrancar a sua pele fora, também não é a prova que foi feita para os seus familiares, para você ser aprovado em primeiro lugar. Então tenha consciência disso. Os enunciados das questões não costumam ser confusos e vai ao encontro do que eu acabei de falar. Não parece um labirinto você entender o que a questão está falando, o que é comum em outras bancas. Tá? Algumas bancas fazem enunciados assim, você não entende nada que o examinador quer. Aqui não, é uma banca mais direta. Óbvio, vai ter uma questão ou outra que vai tentar te enrolar, mas no geral é uma banca mais direto. Ó, eu quero isso, você sabe ou você não sabe? Entendeu? Ainda que a informação que ela quer que você saiba não seja uma informação fácil, é mais direto ao ponto. Outra coisa, nas matérias de inglês e português, é muita interpretação de texto. Em português a gente já está acostumado, mas em inglês é praticamente 100%. Óbvio que você vai precisar ter um vocabulário, mas convenhamos, a matéria de inglês na parte de interpretação de texto é muito mais fácil de acertar a questão. Pessoalmente, eu acho que é a parte mais fácil. Porque se cobrasse gramática, cara, de inglês, ia ser muito azedo. Não é o caso. Eles cobram interpretação de texto. Por que que é melhor a interpretação de texto? Porque você pesca algumas palavras que você sabe o significado, aí você une, você contextualiza essas palavras e você consegue saber o que está sendo falado ali. Então, interpretação de texto na matéria de inglês é top, cara. Se você começar a estudar agora e se dedicar, você consegue se desenvolver, consegue ir muito bem na prova de inglês e é pontuação que te passa na frente de todo mundo. Recomendo, tá? Focar nisso. Acho que é um investimento que vale a pena. Se ir bem na matéria de inglês, porque é praticamente só interpretação de texto. Lembrando que você vai ter que ter um pouco de vocabulário para conseguir se desenvolver. E as questões de matemática, visivelmente, se você pegar uma lista de exercícios, vai ver que tem muito gráfico e imagem. Não necessariamente isso muda muito o perfil do estudo que você vai fazer, porém, é algo a ser observado no sentido que questões com mais gráficos e mais imagens geralmente apelam para uma matemática mais aplicada, uma matemática mais interpretativa, uma matemática que às vezes cobra menos decoreba e mais aprendizado real. Mais um ponto positivo aqui, eu considero isso uma coisa positiva, não só nessa banca, mas em outras bancas. Eu gosto quando eu vejo esse estilo de construção de exercícios, porque mostra que eles estão preocupados com o aluno realmente saber a matéria, saber o conhecimento, do que só ficar cobrando decoreba. Eu vejo isso como uma coisa negativa. Eu sou diretor de produtos aqui da Brabo Concursos e a gente tem mais de 40 mil alunos ativos, então quando a gente vê bancas trabalhando dessa forma, eu acho legal. Eu tenho uma expectativa positiva, acho que eles têm capacidade de fazer uma prova que seja uma boa experiência para a pessoa que estudou e seja até um filtro para o cara que não levou o estudo a sério, então ele fica para trás e quem levou a sério é recompensado. Me soa como uma banca justa pela análise que a gente fez aqui. Então, vamos agora para as matérias de português e matemática, pessoal. Aqui eu tenho os principais tópicos do edital, em separação mais ou menos por ordem de importância. E aqui eu separei os tópicos de português, veja só, compreensão de textos é praticamente metade do peso da prova de português, tá? Se não for metade, é algo muito perto disso, mas a gente pode trabalhar com essa percepção no geral para a interpretação de texto, porque sempre vai ser a matéria que carrega ali português, acho que em qualquer prova, em qualquer concurso. E aí temos ortografia inicial. O que é importante, galera? Você enxergar que ortografia é a forma de escrita, né? Praticamente falar, sei lá, gramática. Um pouco mais específico, mas muitas coisas entram em ortografia. Então aqui, cara, pontuação. Opa! Pontuação, sinal indicativo de crase, classe e emprego das palavras, sintaxe da oração e do período, análise sintática, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e colocação dos pronomes, colocação pronominal. Cara, isso aqui é o núcleo de qualquer prova de português hoje de concurso. Algumas bancas vão pesar mais aqui na sintaxe, né, na análise sintática, como por exemplo uma banca, sei lá, uma VUNESP, às vezes uma OCP, nossa, a OCP, às vezes ela entra numa onda de análise sintática que fica um negócio insuportável, ela exagera, mas eu acho que a Sesgran-Rio não pende muito para esse lado, pelo menos não observei isso nas questões que eu analisei. A gente tem aqui uma banca que gosta de interpretação de texto e o resto fica dividido de forma mais ou menos balanceada, com alguns destaques que, tipo assim, ortografia óbvio que vai ter, porque quase toda questão vai abordar a ortografia, vai cair questão de pontuação sempre, vai cair questão de crase sempre. Agora, classe e emprego das palavras, meio que qualquer questão que você elabora vai ter alguma coisa aqui, entendeu? Então são tópicos que
Muitas vezes uma questão aborda 5 tópicos desses que estão nessa lista. As questões de português, dessa forma que eles separam aqui, cada questão ela aborda mais de um tópico. Então, basicamente, você tem que esperar tudo isso aqui na sua prova de português. Olha só, concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal, muitas questões já vêm cobrando os dois, tanto a concordância dos verbos e dos nomes, pronomes, quanto a regência dos verbos e dos nomes, entendeu? A mesma questão vai te cobrar os dois. Então você tem que esperar que esses assuntos eles caminhem junto, é isso que vai vir na sua prova. Você tem que estar pronto para trabalhar tudo isso que está aqui, estudando tópico a tópico, e colocação pronominal também é um fato que vai ter questão de colocação pronominal na sua prova, assim como sempre vai ter uma questão de crase, sempre vai ter uma questão de pontuação, é a forma que a gente vê as bancas trabalhando já repetidamente e é o que a gente espera com 90% de especificidade aí, de acerto. Em matemática, eu coloquei pela ordem da cobrança, considerando os tópicos que muito provavelmente devem vir mais uma vez no edital do Banco do Brasil. A gente tem razão e proporção, e aqui eu especifiquei, ó, a gente tem porcentagem, frações, regra de 3, lógica proposicional, é aquela parte da matéria de raciocínio lógico, não é a parte mais complicada da matéria, tá? É a parte mais introdutória, barra parte do meio ali, não chega a ser a parte mais azeda da matéria, não acredito que represente grandes desafios você se desenvolver nessa matéria. Aí tem PA e PG, tem contagem, matrizes, conjuntos, funções, sistemas lineares, sequências, sistemas de unidades de medida. Isso aqui, pessoal, eu gostaria de chamar um pouco a atenção, se você já não domina essa matéria, PA e PG e contagem. São duas matérias que eu considero serem mais azedas do que as outras, tá? Às vezes você não tem dificuldade nisso, às vezes você já estudou, não, aprendi normal, beleza. Pessoalmente, eu acho que esses tópicos aqui, razão e proporção, lógica proposicional, matriz, conjunto, função, sistema linear, sequência e sistema unidade de medida, são matérias que não representam grandes dificuldades no sentido de ser aquela matéria que você vai ficar batendo a cabeça, que você assiste a aula não entende, lê a teoria não entende, faz exercício não entende, não costuma ser. Só que se assiste uma boa videoaula de um bom professor, você aprende, você se desenvolve. PA e PG e contagem, às vezes azeda, às vezes você quebra a cabeça e não vai. Então, deixo minhas setas vermelhas aqui para você já iniciar seu estudo nessas matérias, colocando um pouco mais de atenção, ficando um pouco mais esperto, prestando mais atenção no seu desenvolvimento. Eu estou acertando exercício? Como que eu estou em relação aos outros tópicos de matemática? Acho importante para a sua evolução nessa prova, essas matérias aqui, no sentido que elas podem ser mais difíceis que as outras. E aí, para finalizar, eu tenho que te lembrar do nosso projeto, galera. O projeto vão ser 5 lives ao vivo, talvez isso seja uma redundância, né, porque live já é ao vivo, mas são 5 dias aqui no YouTube para a gente falar só desse concurso, 1h e pouquinho, 1h10 cada dia, galera, maratona Banco do Brasil. Se você está interessado no concurso, não deixe de participar, e se você precisa de alguma informação que eu não trouxe aqui, que eu não subi algum vídeo falando sobre, também não deixe de sinalizar aqui para mim nos comentários. Não deixe também de comentar a sua opinião sobre a Banca Sesgran-Rio, sobre o concurso do Banco do Brasil. Eu vou ficar muito feliz de poder trazer o máximo de informação que vocês precisarem ao longo dessas semanas, até o edital ser publicado. Gosto muito de trazer essas análises, de buscar informação, de pesquisar, de conversar com vocês aqui. Adoro quando vocês colocam nos comentários o que vocês precisam, o que vocês querem, como que eu posso ajudar vocês, porque o meu trabalho aqui no canal do YouTube é basicamente esse, né? Selecionar o melhor conteúdo possível e trazer para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você é concurseiro, obviamente não deixe de se inscrever, como você pode ver, estou ralando aqui para ajudar o máximo possível as pessoas que têm interesse em serem aprovadas. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.